No momento onde todo mundo só fala em inteligência artificial, poucos falam no que realmente importa: o ser humano e não a máquina. Nosso convidado de hoje é uma das pessoas que são referências em tecnologia no Rio Grande do Sul e no Brasil, e trabalha na sua essência e vive na sua essência o cuidado com as pessoas. Não é por acaso que o slogan dele, o posicionamento é I see great peoples, ou eu vejo pessoas incríveis. Daniel, obrigado por estar aqui com a gente. É um Obrigado. prazer poder bater esse papo contigo. Muito bom. É meio sexto sentido, né, essa frase, né? E veio dessa brincadeira do I see dead people, né? E eu fico, cara, I see great people. Eu sempre tento olhar as pessoas e principalmente descobrir o lado B delas. Porque a felicidade e toda a história tá no lado B das pessoas. Um exemplo rápido. Fui entrevistar um cara uma vez pra uma vaga de suporte. E aí tinha um gap no currículo da pessoa. E eu perguntei, tá, mas o que aconteceu aqui? Ah, não, isso aí eu tava viajando pelo exterior e tal, mas não era a ver com tecnologia. Tá, mas o que que você fez? Então eu fui pra Europa, eu virei cozinheiro, e daí eu virei chefe de um restaurante. Eu falei, cara, Do caramba? essa é a tua experiência maior. Tu te desenvolveu tecnicamente, tu desenvolveu o time, tu teve que liderar uma estrutura em outro país, em outro idioma, tu teve que atender demanda de cliente. Era uma vaga de atendimento. E aí, na hora de selecionar as pessoas, eu quero aquele cara ali. Por quê? Por causa do que ele fez na Europa, tá? Mas e o conhecimento? Dane-se o conhecimento técnico. Ele vai se virar. E, pô, foi, né? Contratamos. Conta pra nós, tirando o teu currículo, na essência, quem é o Daniel? Cara, pai da Ana e do Augusto. É a principal função, né? O mundo gira em volta desse papel. O resto a gente vai adequando, vendo, né? Tanto, eu te pedi, deixa eu só mandar uma mensagem. Mandei mensagem pra minha filha dizendo, ó, tô em gravação, modo avião, volto daqui a X tempo, né? Então tudo vem em volta disso. Acho que tudo que eu fui buscando de formação na vida, de algum aspecto, veio pra, tipo assim, cara, pra isso que eu tava me preparando. A comunicação, gestão de projeto, o conseguir rodar vários projetos ao mesmo tempo, gestão de portfólio, essa coisa de gestão de pessoas. Porque, cara, pensa em tu ter pessoas que tu não pode demitir, cara. Que tu só tem opção de ajudar a desenvolver e melhorar. E elas vão te demitir em algum momento. Olha que loucura. E tu fica feliz quando tu pá, me demitiu. Pô, valeu, isso aí. Tô aqui se precisar, né? Portas abertas. Então, esse rolê todo do ser pai, a parentalidade, ela vai num outro nível, né? Cara, é incrível o Tipo, que tu tá trazendo. minhas tarefas de hoje, sabe quais eram? Marcar os médicos, marcar as revisões, era oftalmo, ter que ver o aparelho pro filho, não sei o que lá. Esse era o desafio do dia, porque as tarefas do trabalho eu resolvi de manhã, foi, tá? Agora, o que tava me deixando tenso era, peraí, cara, faltou marcar o oftalmo, peraí, ai, mandei mensagem pro oftalmo pra ver. Vou ter que ver se respondeu aqui, mas a princípio tá agendado. É doido, né? Não, é doido e é incrível, né? Eu também tenho dois filhos, né? A Lauren e o Lorenzo. A Lauren tem 8, faz 8 anos agora, o Lorenzo tem 4, vai fazer 5. A gente tem 3 anos e meio de diferença. E eu lembro que eu e minha esposa, nós intercalávamos as escolas. Sim. Então, um levava meio-dia, o outro buscava final do dia. E aí dava aquela troca de esticada nas agendas de reuniões. E agora, na noite, a minha tarefa é fazer o tema de casa com eles. Porque eles querem mostrar o que aprenderam, eles querem dar aula para mim, e a gente, no papel de pai, tem que estar ali Sim. aprendendo e motivando eles, né? E é incrível, porque as crianças de hoje em dia, e os adolescentes, as novas gerações, eles estão naturalmente melhor, mais Uhum. desenvolvidos que nós, Sim. né? É um outro patamar Tem muito mais falando acesso, né? exato. E não só em relação a acesso tecnológico, mas acesso espiritual, né? Eles Também estão, cara, é uma evolução, é né? outro. São mais evoluídos. Então, a gente tem que muitas vezes aprender algumas coisas e aprender com o jeito deles. E uma coisa que me chamou muita atenção numa dada circunstância foi eu chegar em casa estressado do trabalho e, claro, e eles conseguirem mudar completamente o meu humor com uma brincadeira boba de pega-pega dentro de casa. E começou aquela risada, aquela brincadeira, e, cara, todo aquele estresse foi embora, e tu entra e tu vira criança de novo, e tu. Cara, essa é Uma outra uma vibe, uma outra essa é, energia. essa é uma coisa que da filha, quando a filha nasce, eu já começo a mexer no meu jeito de viver a vida.
Então passam, ela tava com 1 ano e meio, acho que era, eu passo a ter algumas manhãs livres para estar presente em casa e poder levar na escola com cuidado e tal. Obviamente, depois isso tu vai compensar em algum outro momento do dia, na madrugada, no outro dia que tu vai um pouco mais longe, e por aí vai, né? Mas aqueles espaços, assim, eu fiquei pensando nisso, cara, eu tenho que estar presente aqui, meu. Quando chega em casa no final do dia, aqueles 20 minutinhos, meia hora que tu vai brincar, cara, que é o que vai fazer a diferença. E tu não vai morrer por ficar 20 minutos brincando ali e tal. Tá, agora vamos parar, vamos jantar, vamos organizar o tema, o que for, à noite, enfim. É, priorização, né? Como é que a gente prioriza, né? E tu sempre deixa pra depois. Não, depois. É. Cara, depois não vai. Depois quando tá cansado, tu vai querer Aham. brincar? Pô, não. E às vezes 30 minutinhos é mais suficiente, né? Pra eles aquilo ali é tudo. Porque eles também vão te escantear. Aham. Agora eu quero brincar sozinho. Isso aí. Isso aí. É incrível. Olha nós aqui trocando experiência de paz. Cara, vamos falar do teu livro. Tu trouxe a tua fala do livro ali, a tranquilidade no caos. Como Então, é que cara, surgiu isso? tranquilidade. Toda vez que. Assim, eu acabei caindo muito nessa parte de gestão de produto, gestão de infra, né? E E eu me. Às vezes, quando alguém me pergunta assim, cara, como é que é o teu mental quando tá no meio de uma crise? E aí eu brinco com duas coisas. Primeira, a primeira palavra que eu falo é tranquilo. E isso dá raiva em várias pessoas. Eu trabalhei com pessoas e, cara, eu odeio quando tu fala que tá tranquilo, cara. Porque o mundo tá caindo, só que eu já enxerguei o que tá acontecendo. Eu já enxerguei pra onde é que a gente tem que ir, o que tem que acontecer. Eu tô tranquilo, eu só preciso agora garantir que a galera vai executar essas coisas nessa ordem e a gente vai sair do outro lado lá. E uma vez um chefe meu falou assim, cara, eu me incomodo quando tu fala tranquilo. Aí eu olhei pra ele, claro, aí o sarcasmo não me deixou, cara. O sarcasmo não me deu. Eu olhei pra ele e falei, cara, tranquilo, meu. Mas é só. Ele ficou mais bravo ainda. Eu falei, não, desculpa, cara, não tem, cara, eu tô tranquilo. E aí eu brinco com essa coisa da tranquilidade como uma busca, um estado que a gente quer tentar alcançar, que é meio utópico às vezes, né? Mas a gente poder dizer assim, cara, tem um monte de problemas, cara, eu consigo estar tranquilo no que eu tô fazendo, enxergando o que eu tô fazendo e sabendo que, ok, agora é isso. E o lance do caos, ele brinca entre essa coisa do caos e a ordem, né? Uhum. E aí chega no tal do caórdico, tem algumas estudiosos que falam do caórdico, né? Que a gente fica nessa onda, né? Mas a filosofia da tranquilidade no caórdico ficava meio estranho, né? E no caos ficava mais... Aí com o trabalho com o editor ali, de cara, no caos e tal. Então ficou nessa onda. Mas ele é um processo meu de escrita. A escrita acaba sendo uma forma minha de desafogar um pouco do que tá quente no dia, do que eu tô sentindo, de trabalhar com alguma metáfora e tal. E tem uma coisa também de modelagem. Tem um autor chamado Seth Godin, que é um cara que escreve diariamente há décadas. Então, assim, eu tô no dia 800 que eu te falei, ele deve estar no dia 9000, sei lá, que ele tá escrevendo. E todo dia ele posta no blog dele. E ele fazia uns posts muito curtos. E eu falei, cara, eu quero conseguir fazer isso. E é muito difícil fazer post curto. Porque quando tu começa a entrar num assunto tentando simplificar aquela frase ali, quando vê, sai 2 páginas de texto, de argumentações e histórias. Então o Seth Godin é um grande molde para mim, assim, em relação à modelagem. Eu gosto muito do trabalho dele, do jeito que ele se posiciona e tal. Ele fala muito de marketing, né, o lance Uhum. dele. Mas eu trago esse lance da prática da escrita, assim. Então, e eu tentando achar o meu jeito de operar na escrita. O editor desse livro aqui, o Rafael Haidt, ele começou a trabalhar em 2011. A gente foi publicar a primeira vez o livro junto em 2024, tá? Então pensa que eu levei esse tempo todo me educando, e bem dizendo me eduquei, né? Porque o trabalho todo de organização do livro foi feito por ele e pela equipe dele lá e tal. Eu dei aqui, cara, tem aqui, ó, tem 500 textos e tem texto de tranquilidade aí, cara. Vamos achar. E ele achou, tá aqui o livro, mas o meu desafio, eu sou muito não linear. Então publicar um livro pra mim é dizer assim, tá, alguém conseguiu dar ordem pra minha ordem de pensamento e tal. E é um desafio para mim trabalhar com essa linearidade. Um índice, tá aqui um livro para trabalhar, para desenvolver. Eu tenho ficado melhor nisso, né? Mas para mim é um estudo para mim, assim, também me desenvolver como profissional, de trabalhar essa habilidade da escrita. Depois caí para poesia, fiz mentoria em poesia para aprender a escrever melhor e tal. É outra vertente que tem assim.
E tudo ajuda, né, cara? A gente poder se expressar na hora de escrever um documento técnico, na hora de escrever uma abstração, na hora de escrever um projeto, de Conseguir pensar num sintetizar um problema, pensamento de uma forma muito sintetizar simples, né? nos dias atuais e modelar os agentes que vão estar escrevendo pra gente as coisas depois. Então, tudo isso ajuda, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem esse rolê, assim. Então, o Filosofia da Tranquilidade, ele brinca, ele cai para um lado de filosofia, ele cai para um lado de tempo, ele cai para um lado de projetos, ele vai navegando nessas histórias, assim, um pouco da minha vida, né? Ele tem um recorte ali de 2, 3 anos, que é o tempo que ele, mais ou menos, Uhum. se navegou ali para escrever ele. E então me diverti, assim, me divirto fazendo isso, assim. Não digo, esse aqui eu não sei se vai ter volume 2. O de poesia vai ter, né? Tá tendo agora, vai ter o 3, o 4 e assim vai, mas esse daqui eu já não sei Vou dizer te se vai ter fazer outro. uma provocação aqui. De repente, experimenta também começar a gravar pílulas Pode pro ser. YouTube, pro Spotify, porque é uma outra forma de dar alcance e É, levar essa informação, esse teu conhecimento, isso que tu quer contar para milhares de tem, pessoas tem através de um, novos canais. tem um formato de livro que é o Ryan Holiday tem, outros caras têm, né? O 365 dias, o Daily Stoic e tal, coisa do tipo, né? Que seria, durante um ano, gravar ou escrever diariamente e ao final desse 365 dias isso aqui virar o livro, né? Tem um lembre-se de, que eu tenho uma lista chamada Tire da Cabeça. Não é o to-do list, mas é a tiro da cabeça. Mas volta e meia ela popa assim, e aí? E o livro de 365, deu, cara, ainda não. Aí eu dou um snooze, dá um snooze de um mês mais ou menos, Hum. depois vem. É um projeto que tá ali. E talvez pode ser esse rolê, sabe? De faz aqui o gravar, escreve, no final tá aqui tudo já meio esquematizado. Eu comecei agora com essa questão do YouTube também e os vídeos curtos, porque o consumo hoje tá muito em vídeo, né? Sim, Então sim. tá, é uma forma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse livro, óbvio que ele tem a ver com a tua história, com a tua essência, com o teu jeito. Tu é uma pessoa então que nunca teve crise de burnout. Tive. Pô, Teve? aham, tive, mas não sabia que era, né? Eu não sabia que era. Mas, tipo, a gente já tinha trabalhado junto nessa época, foi depois disso, né? Quando eu cheguei no 2004 começou. Bom, tecnicamente a gente estava nessa época trabalhando, eu Uhum. acho. Em 2004 eu comecei a ter umas crises de labirintite. Mas eu achava que era só porque eu me alimentava mal, dormia mal, todo o kit, né? Eu tava com 25 anos. Então tá, meu, cara, nem Uhum. via, né, cara? E era uma época que eu trabalhava enlouquecidamente, cara. Eu trabalhava de 15 horas, 18 horas por dia às vezes, né? Saía do E dava curso de cliente, noite. dava curso à noite, voltava pra casa, ia dormir 3, 4 da manhã, às 7 horas tava acordado, 8 horas tava no cliente novo, ou 7 horas da manhã pra Caxias, pegava ônibus pra... Era uma loucura. E aí, tanto que o 2004 é um ano interessante, porque eu não me lembro de boa parte dele. Tem o meu sócio, Guilherme Lacerda, ele me mostra umas fotos de uns eventos que a gente palestrou em 2004. Eu falo assim, Guilherme, eu não me lembro. Eu me lembro de 2004 de palestrar no Fórum Internacional de Software Livre, tonto. Eu, Caramba. eu tava tonto, eu tava oitavado numa mesa, assim, sentado numa mesa e tal, eu e o Guilherme palestrando. Eu só olhava reto numa direção aqui e eu falei, cara, eu vou palestrar, Guilherme, não vou deixar de fazer essa porque era importante pra gente estar ali. Mas eu tava tonto. E Caramba, aí, cara. e tu passa por uma dessas, aí tu passa por duas dessas, aí tu passa por três dessas. E eu achando que era só o lance da alimentação, não, vou cuidar aqui e tal, ver o que que era. E aí em 2006 eu tive uma dessas, de novo. Então acontecia a cada 5, 6 meses, eu tinha uma. E normalmente tava nesse rolê que eu tava muito intenso, assim. E aí nessa de 2006 eu parei e falei assim, ah, que bom, cara, eu vou poder parar um dia. Porque quando eu tinha essa crise, meio que eu ficava mal um dia, assim, Sim, ficava até doente de cama e tinha que aí parava tudo. tomar Vertix, Dramin. Às vezes ia para o hospital da PUC tomar Dramin na veia para estabilizar de novo. Aí naquele dia eu me ouvi falando, que legal, cara, eu vou poder parar um dia. Daí eu falei, cara, isso aqui não é vida, cara. Aí eu fui num médico, até ele faleceu já, Dr. Mário. E o Dr. Mário olha meus exames de sangue e ri da minha cara. Cara, tu não tá te sentindo mal? Tu não tá cansado? Tipo, eu tava com uma disfunção na tireoide, um hipotireoidismo avançado já, cara. Ele falou assim, cara, tu tinha que tá se arrastando aqui, cara. Eu falei, eu, Nossa. eu tô cansado, doutor, mas eu tava ali, né? E aí não, mano. Aí eu comecei a tomar medicação e tudo mais. Nunca mais tive, assim, essas coisas, né? Mas aquele ano 2006 foi um ano que eu resolvi largar das empresas. Então, aquela empresa que eu trabalhava, eu saí dela. Eu trabalhava numa outra empresa de consultoria, eu saí dela e fui fazer um detox numa multinacional.
Na entrevista de emprego para multinacional, me perguntaram se eu tava de boa trabalhar 8 horas e 48, né? Que eram 44 horas Aí semanais. tu falou muito, né? E eu pensando assim, como é que eu explico pra ele que isso era metade da minha carga Aham. horária diária, entendeu? Tipo assim, isso aí pra mim é, tipo, cara, suave, cara. Então eu brinco que meu trabalhar na multinacional foi meu detox. Ali era tranquilo, eu fazia o que eu tinha que fazer, eu brincava, eu fazia as coisas. Às vezes tinha coisas técnicas que eu era muito mais rápido que a galera de fazer, porque eu já conhecia a tecnologia e tal. Então foi uma época assim de dar uma pausa, assim. Aí 2009 volto a empreender, né? Então fico nesse movimento assim de estar funcionário ou estar empresário, então fica nessa história, Mas né? quando tu já voltou num outro momento. Já É, com não. essa consciência Ah, não, daí eu já tinha de feito. Aí eu tempo. peguei todo esse estresse lá do 2006, 2007 e transformei isso em curso, virou Viva Seu Tempo, virou. Aí, cara, eu canalizei, né? Eu fui transformando, virando palestra, também pra contar a história, né? Porque, Sim, tipo, cara, se eu puder evitar alguém de ter exato. isso, evitar o que eu passei. Agora tem um guri que eu tô apoiando, ele tá com 20 e poucos anos também, ele começou a me contar o dia dele, eu falei, cara, deixa eu te contar onde é. Eu falei, eu leio isso aqui é onde tu vai terminar, ó. Aí vamos evitar isso aí, cara. Aí começamos a conversar sobre formas, né, de sair desse buraco e por aí vai, né? Sim. Então, mas esse é o lance, cara. E hoje, no teu dia a dia, tu lidera um time de quantas pessoas, mais ou menos? Hoje são 20 o quê? 20 mais ou menos, 18, 19, 20 pessoas, assim, dá o time, né? E como é que tu lida hoje? Porque a gente tá cada vez mais. Tudo é pra ontem, né? Tudo muito Sim. acelerado. A tecnologia acelera, os competidores muito É, rápido, tudo pra ontem. Ninguém quer ficar pra depois. Isso acaba gerando uma ansiedade nas pessoas. sim. Como é que tu lida isso com teu time pra Então, que. cara, mas esse foi uma coisa interessante, assim, eu era muito fã já do trabalho assíncrono, do movimento calmo, esses entendimentos, assim, né? Ah, quando veio o lance da pandemia, que a gente teve que ir pro remoto e pro distribuído forçado, eu, eu aproveito para começar a trazer outras questões para a equipe. Então, do tipo, não vamos fazer reunião. Tá aqui o documento, leiam e deem botem comentários, vamos trocar ideia. Daí amanhã eu marco uma reunião pra gente. Logo no início ali que a gente entra pra todo mundo se isolar, tinha equipe, algumas das equipes que eu acompanhava, os caras ficavam com o Google Meet aberto o dia inteiro. Eu, gurizada, vocês vão ficar mal? Não, mas a gente deixa ali tudo, a câmera fechada, quando precisa, liga e tal. Daí eu falei, tá, pode até ser, né? Tu falou da TW, né? A Uhum, TW tinha essa prática de ter a TV e ter uma câmera aqui em cima e quando alguém precisava trocar ideia com o time no outro lugar, uhum. botava, tirava Entra ali, na sala. aparecia aqui e meio que a galera via e trocava ideia, né? Mas eu tava muito nessa coisa do escrever mais, documentar melhor as coisas, ir pro mais assíncrono. Então, tudo isso ajudou, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, tudo que eu consigo resolver de forma não simultânea, cria um tópico para conversa. Eu sou a pessoa que mais usa o @silent para mandar a mensagem sem gerar a notificação do outro lado lá. Lê quando puder, cara. Tipo, e vamos ter cadência. Cara, isso é incrível, porque tu acaba. Óbvio, deve ter os ritos ali Tem os de ritos. métodos ágeis que tu é mestre É, nisso, né? Pra fazer com que as pessoas definam o que que vai fazer do backlog e tal, mas não tem aquela pressão o tempo todo. As pessoas fazem o não. compromisso que elas assumem no tempo Eu delas. testei várias coisas nesse caminho. Do tipo, eu bloqueei toda a minha agenda segunda e sexta, ver o que acontecia. Então, eu trabalhava com reunião disponível 13 dias da semana. Eu bloqueava minha agenda em horários diferentes para ter tempo contínuo de trabalho. O principal lance era tentar ver como que eu faço para essa galera ter tempo contínuo de trabalho. Sem interrupção. E é isso que eu comecei a buscar para mim. E aí eu comecei a ensinar eles a fazer. Cara, pega a tua agenda e bloqueia uma manhã inteira. Tá, mas se alguém quiser falar comigo, ela vai te chamar. E se for urgente mesmo, tu vai largar o que tu tá fazendo e vai atender, não vai? Então tá, Exato. então beleza. Daí a gente começou a fazer. Aí era uma droga, porque às vezes eu queria marcar a reunião com a galera e tava lá, blum, a manhã inteira bloqueada, né? E eu, cara, eu só posso de manhã, cara. Aí às vezes eu conversava com a pessoa, cara, vou te pedir desculpa, cara. Eu só tenho esse horário da manhã livre. Tu consegue dar uma quebrada na tua rotina aí? Não, não, pode ser, mas marcar aí. Aí marcava e tal. É, essa é a minha próxima pergunta. Tu trabalha muito forte a questão da autonomia, Sim, que está vinculada à confiança, sim, sim. e já teve alguma quebra de confiança com essa autonomia gerada e responsabilidade? Teve em coisas do tipo.
Mas assim, post-mortem, né? Vamos dizer assim, né? Tipo, o time acabou tomando uma decisão de fazer uma volta de um serviço às 3 da tarde de uma quinta-feira e derrubou o sistema por 10 minutos. E tinha outros caminhos. E daí ali eu coloquei uma regra que quando for necessário fazer essa coisa, antes de fazer, tem que me consultar. Mas são coisas muito pontuais, assim, que eu vou dar um passo pra trás, depois a gente avança de novo. Porque daí eu vou ajudar vocês a entender o impacto disso que vai acontecer e tentar achar alternativas, sabe? Mas em relação a time, cara, o que acaba quebrando confiança muitas vezes é na coisa assim, cara, vamos fazer esse trabalho? Vamos, beleza, tá contigo, tá, Felipe? Fechou. E aí quando eu vejo, tu tá executando esse trabalho em paralelo aqui, né? Aí basicamente, normalmente o que vai acontecer é que eu vou largar. Aí quando tu vai me cobrar, não, tu tá fazendo já. Eu sou preguiçoso, né, cara? Então assim, cara, uma pessoa dedica tempo pra fazer um negócio ou vamos impar, né? Uhum. Agora, paralelizar um entendimento de algo só pra ver quem chega primeiro, eu não tô aqui pra competir, cara. Não faz Então, sentido. Não faz faz sentido. aí, me conta depois o que que deu aí. E nessa forma de trabalhar de maneira síncrona, com os ritos, claro, tu é um cara que tem muitos métodos, muitas Sim, sim. metodologias para garantir que as pessoas engajem, conectem na visão da empresa, nos Isso. objetivos e de fato se comprometam, né? Porque hoje em dia, não sei como é que tá agora, mas eu lembro que ano passado eu presenciei vários casos de diretores de tecnologia contando para mim dos trabalhos paralelos do time Ah, sim, técnico, sim, né? sim. O cara tá comigo aqui, mas tá tendo um job também de uma outra É, empresa. é. Isso é uma coisa complexa, né? É complexo. Pra gerir. O que eu trago com a minha galera é o seguinte: lembra quem é o teu contrato principal, esteja disponível. Porque às vezes o cara faz um freela, ele vai trabalhar no outro projeto, às vezes é um projeto paralelo dele, entendeu? Às vezes eu tenho meus projetos paralelos rodando ao longo do dia também. Uhum. Então eu não tenho moral pra dizer, porque tu não pode! Não, tu pode. Desde que Só que tu tem que ter consciência que se tu tiver no meio de uma parada e cair um sistema de produção, tu vai ter que pedir desculpa pro que tá acontecendo, porque tem um cliente teu, tu nem precisa dizer Uhum. que é o teu contratante, tu pode dizer, não, tem um cliente teu aqui que deu problema e tu tem um contrato de que o teu SLA é imediato, tu vai ter que entrar, já volta aí, fica tranquilo. Então, eu não sou exatamente a pessoa que vai podar o cara de não poder ter algum freelance, alguma coisa do tipo, mas eu vou sempre trabalhar do tipo, cara, a gente combinou que a tua responsabilidade é essa, a gente não precisa discutir se a tua responsabilidade é essa, né? Essa é uma coisa que eu trabalho muito, assim, culpa. Cara, culpa é. Ninguém faz por querer, né? Entendeu? E aí vem os princípios. Todo mundo tá fazendo o seu melhor Uhum. e tá todo mundo tentando aprender mais. Eu sempre começo assim. Uhum. E é a partir daí que eu vou julgar a pessoa, entendeu? Então, o cara tentou. Por que que ele tentou fazer aquela ação ali sem pedir ajuda? Né? Por que que ele não compartilhou o problema para tomar a decisão melhor? Porque ele queria aparecer, ele queria ter o nome dele. Pois é, mas deu errado, ó. Então, agora, como é que a gente protege o time? Porque ele não protegeu o time, ele botou o time em risco. Ele tomou uma ação sozinha e agora tá todo mundo aqui online porque ele não quis perguntar, pedir Uhum. ajuda. Então essas coisas pra mim que eu vou trabalhando com a galera assim pra ver como é que vem, né? Aí vem pegando fontes, né? Tu vai ver Ricardo Semler, Brené Brown, vamos falar de Domênico Di Masi, Gary Hamel, que é um cara da gestão mais horizontal. Uhum. Ele tem um artigo clássico do primeiro Vamos Demitir Todos os Gerentes. É o artigo dele, né? Mas o que que é o lance do artigo dele? Vamos trabalhar missões. Vamos ter clareza de missão. Aí tem aquele artigo clássico do Google, da segurança psicológica. O que que é uma das características da segurança psicológica? Clareza de missão. Então, se eu sei qual é o meu trabalho, qual é a minha tarefa atual, quais são minhas próximas tarefas, para onde é que o meu time está tentando ir, cara, eu já resolvi metade dos problemas, Perfeito. E entendeu? conforme o nível de senioridade, tu vai construindo isso com a pessoa até que ela consiga desenvolver por conta E tu própria vai a sua construindo. própria organização. É isso. O que eu mais quero é que as pessoas consigam se autogerir. Uhum. E eu sempre brinco com as pessoas, cara, tu tem que saber a tua tarefa atual, a tua próxima e o que que tu faz se não tiver nada pra fazer. Se souber responder essas três coisas, eu tô de boa contigo. Perfeito, perfeito. Porque tu vai chegar um momento que tu não vai ter o que fazer. Uhum. Porque tu sabe qual é a tua próxima, mas aí tu bloqueou. Porque faltou algum acesso, um recurso, alguém que tem que estar contigo. Tá, o que que tu faz quando tu não tem o que fazer, né? Então a gente falou da coisa da tranquilidade ali. Tem uma personagem no Pulp Fiction, o Mr. Wolf, que é o cara que é chamado quando dá uma nhaca lá, ele resolve todo o problema lá, enfim.
E eu brinco muito que às vezes quando dá os problemas assim, eu sou o Mister Wolf, assim, ajudo a limpar a cena do crime, a resolver a parada e tal. E aí o Mister Wolf é chamado de cleaner, é o limpador, né, vamos chamar assim. E aí teve uma época nas equipes que a gente fez, quando tiver nada o que fazer, vai fazer o papel do The Cleaner. Vai refatorar código, vai melhorar um teste, vai melhorar a qualidade ali da auditoria que veio um probleminha. Então são coisas que, de certo modo, vão estar ali elevando a qualidade do código, né? Sim, Hoje sim. dá para botar um agente para fazer isso, mas, Sim, sim. Hoje tem tecnologias que fazem esse deparo, essa revisão, né? né? Deixa eu falar uma coisa. O conceito da como é que é? Trabalhabilidade. Trabalhabilidade. Como é que surgiu isso e como que tu aplica isso? A brincadeira foi assim, a, a minha carreira em tecnologia, tá, beleza. Só que eu vivi uma situação familiar onde eu não queria viver ela. Eu- Familiares viveram aquilo e eu falei, cara, eu não quero viver isso. Para eu não viver isso, eu vou ter que ter múltiplas fontes de renda. Uhum. E aí quando eu vi, aí eu tinha um plano. Quando eu trabalhei nesse órgão lá, né, eu tinha um plano. A minha meta era dar aula de noite e não trabalhar durante o dia. Mas aí, como tu disse, a gente trabalhou junto. Então deu errado o Deu plano. errado. E aí, e ali começou a loucura do trabalhar 18 horas, 16 horas por dia, porque eu comecei a dizer sim para um monte de coisa, eu precisava do dinheiro, o dinheiro estava vindo, vamos atrás das oportunidades, estamos andando, né? Mas ali, na prática, eu era programador, eu era gerente de conta, aí eu tinha um trabalho de professor, depois eu fui convidado para dar aula em faculdade, depois eu comecei a ser consultor, aí eu criei uma outra empresa, eu falei, cara, eu tenho várias coisas acontecendo aqui. Aí começou as coisas das comunidades de prática, pô, também tem Uhum. a coisa da comunidade, tem a coisa do palestrante, Veio o Agile RS, o Grupo Zor Java. Java, Delphi, os outros ali que eu fui apoiando para criar, de teste, Ruby e tal, enfim. Então, assim, tinha um monte de coisa rolando. Então, a trabalhabilidade é a gente poder olhar um conjunto de habilidades que a gente tem, que a gente pode colocar e gerar receita com elas, entendeu? Então, fazer eventos. Hoje, assim, se eu quisesse largar a tecnologia hoje, eu poderia ser produtor de eventos. Eu já fiz evento para A mil comunidade toda pessoas. te conhece. Eu já fiz evento para 1.000 pessoas. Podia fazer eventos fora da tecnologia, porque gestão de fornecedores e modelar as coisas e tal. Então, a brincadeira para mim é como é que eu pego essas minhas habilidades e não jogo elas fora. Uhum. Então, tu falou assim, já foi desenvolvedor? Não, eu sou desenvolvedor, todo dia eu abro para programar um pouco agora. E a merda para mim é essa, assim, cara, eu não largo as habilidades. Eu estabeleço quais que eu vou ir ou não, mas, tipo, esse meu ano agora é o ano 30 de carreira, cara. Então, deu para eu me especializar em algumas coisas bastante. Agora eu tô começando a olhar, por exemplo, música. A gente tava falando da bateria antes, mas Uhum. eu tô começando a olhar a parte como que se ganha dinheiro com música. Como que se monta projetos para engajar, e não porque eu queira ser, mas porque tô pensando em ser produtor fonográfico. Eu quero poder produzir um vinil de um artista, ser meio que o cara que tá por trás ali, Muito não, bom. não o cara que tá lá fazendo o arranjo, mas o cara que tá enxergando aquilo ali dizendo, cara, vamos montar esse projeto A aí. cabeça do empreendedor é uma coisa triste, né? E aí tu só perde dinheiro, cara. Mas Sim, tu e te aí, empolga com as coisas, tu quer fazer, né? Tu tem essa energia. então, e aí no lance dos projetos paralelos, agora eu botei limite financeiro, né? Uhum. Todo projeto paralelo tem um limite máximo de perda. Muito bom, Eu vou brincando com isso. muito Mas o, bom. mas o trabalhabilidade vai nessa linha. O ser escritor. Eu te comentei que o outro livro eu fiz ele 100%, desde o ISBN até a publicação, o cadastro na Feira do Livro como autor independente. Eu fiz toda a jornada. Porque eu queria entender qual é que era essa jornada. Eu já até entendi qual é que é essa jornada. Se eu quisesse constituir uma editora, boa parte do processo eu já entendi como é que faz. Né? A gente estava falando do Paulo Caroli. Se eu quiser Aham. conversar com o Paulo Caroli, eu falei, cara, como é que funciona esse negócio aí da editora? Essa parte aqui que eu não entendi muito bem ainda, porque eu fiz pouco. Mas eu brinco com isso. Então eu desenvolvi uma habilidade nova. Se eu for mentorar alguém que quer publicar um livro, tu vai publicar um livro. Eu posso te Aham. ajudar. Eu já passei por vários caminhos Boa, ali. boa. 2 sessões de autógrafo na Feira do Livro. Tu vai lançar no fim do ano, mas agosto é o cadastro da Feira do Livro. Ó, olha essa dica, eu não sabia. Entendeu? Então em agosto tem que ter teu título, nome e o ISBN. Não precisa ter o livro impresso ainda. O livro Aham. impresso pode ter só em novembro. Mas é brincar com essas coisas assim e tudo vira projeto. Então, o que eu fui pegando com as metodologias cara, a gente quando trabalha com tecnologia,
com o jeito que a gente trabalha, a gente consegue operar numa complexidade que várias outras áreas não conseguem. É. Então, o que muita gente às vezes fica assim olhando as coisas, não, a gente já enxergou, a gente já modularizou, a gente já viu o fluxo, a gente já viu tudo que tá rolando Tu ali. organiza mentalmente a coisa estruturada, né? Então, eu falo muito assim pra galera de tecnologia que é tipo assim, cara, tu consegue gerir qualquer coisa. Porque o teu natural já faz isso, tu só não entendeu o que tu faz. Tá tácito, não tá explícito. Mas tá ali o conhecimento, né? Mas a trabalhabilidade é isso, é a gente olhar as habilidades que a gente tem e ver assim, tá, e se eu botar um pouquinho de energia aqui, será que tem algo aí? É meio brincar com esse ponto, assim. Se Legal, tornar cara. apto a isso, né? Sim, Se abrir pra isso, né? perfeito, perfeito. E isso é perfeito, né? Porque às vezes as pessoas ficam buscando algo, mas elas não olham pra dentro pra saber do que eu sou bom. Qual que é a minha essência, né? Então pega aquilo que tu é bom e É. potencializa, né? Sabe uma coisa que me incomodou muito, assim, me incomoda, até hoje, assim, essa parada de junior pleno, sênior, etc e tal, né? Teve um momento da minha vida que eu fui classificado, quando eu entrei na multinacional. Uhum. Me deram lá um cargo. Aí eu subi, eu sou sênior. Que legal. Eu não sabia o que que era, eu sabia que eu tinha 10 anos de carreira, que eu tinha um monte de certificação. Tá, tecnicamente falando, eu podia ser visto como sênior. Aí na TW lá eu era principal. Ai, que bonito, principal. Aí depois eu virei CTO. Mas na prática eu resolvo o problema. Eu encaro o problema, eu fatio ele, eu consigo criar abstração, eu consigo enxergar padrão nas coisas e eu resolvo. Eu uno as pessoas, eu levo elas para um mesmo caminho. Henry Mintzberg, que foi um cara importante, fala muito de gestão. Uhum. Eu achava que eu não era um gestor. E aí eu fui descobrir que não, cara. O meu estilo de gerir é diferente. É. Tu me dá 2 tartarugas para cuidar, eu vou perder elas. Mas o meu jeito de liderar, elas vão me seguir. Eu não vou perder elas. É um rolê diferente. Quando eu entendi que esse era o meu funcionamento, eu falei, cara, é aqui, cara. Eu lembro de quando a gente trabalhou junto lá atrás, a tua liderança era muito pelo exemplo, né? Então as pessoas admiravam a forma que tu fazia, que tu É, conduzia com todo o cuidado ali, que nem a gente falou no início aqui, né? Sempre com essa atenção ao ser humano, à é isso. pessoa, o cuidado da pessoa, sem aquela imposição, sem aquele comando-controle que Não ajuda em nada. não ajuda em nada, pelo contrário, É né? isso. Só prejudica. E a gente acha que tem controle das coisas, né, cara? Exato. Não tem. Não tem, e tu depende das pessoas pra É, tudo, né? Tu tem que saber engajar elas. é isso. É isso aí. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu peguei também num blog teu relacionado a resiliência, vergonha, vulnerabilidade. Teve casos que tu foi vulnerável no teu dia a dia de trabalho, junto à tua equipe ou junto ao teu gestor? Como é que tu lidou com isso? Com o gestor foi mais difícil de ser assim. Porque eu tive vários gestores na minha vida que estavam esperando uma fraqueza minha para me derrubar. E vários gestores em clientes, às vezes, que tu tava lá como consultor, mas o cara não ia muito com a tua cara porque tu dizia verdades, né? Então ele Uhum, tava ali preparado para te derrubar. Isso é importante também entender. Eu vou ser vulnerável onde? Com quem? perfeito. Porque tem pessoas que estão só esperando tu. Ah, fraqueza? Show de bola. Eu trabalhei numa empresa que eu demonstrava vulnerabilidade, ela voltava na reunião seguinte com um ataque. Só que eu entendi essa dinâmica. Eu falei, ah, tá bom, tá ótimo. Você jogar esse jogo também. Então, cara, aí a nhaca toda é que às vezes eu curto quando eu saco o jogo. Tá bom, entendi o jogo. Vamos jogar teu jogo. Tu não sabe jogar o meu. Eu sei jogar o teu. Então tu vai brincando com isso. Mas o lance do sarcasmo, cara, nossa, cara, é muito Friends. Eu assistia muito Friends, cara. Várias séries, assim. Então, É um aprendizado. quando eu brinco o lance do sarcasmo, eu tô destruindo o cara e ele tá rindo comigo, entendeu? E eu, tipo assim, mano, eu tô te detonando aqui, cara. Às vezes eu escrevi um texto, mandava pra pessoa, olha só esse texto que eu escrevi. Cara, que texto do caramba, cara. Eu tô falando mal de ti nele, cara. Só que tu não conseguiu nem ver isso. Então tinha essas coisas, assim, que eu brincava. Mas com a equipe, eu me utilizava da vulnerabilidade pra situar. Cara, você tá uma droga, cara. Você tá uma droga. Aconteceu uma parada na minha vida pessoal aqui. Minha filha foi atropelada e não no estilo figurado, ela foi atropelada mesmo e tal. E, cara, esquece, entendeu, mano? Tipo assim, deu tudo certo com ela hoje e tal, tudo beleza. Mas é tipo assim, aquele período ali, cara, até a coisa se resolver e tudo mais. Mano, tô operando aqui, ó. Tamo aqui na suavidade, entendeu? Uhum. Um tempo atrás aí tava com meu filho na UTI pediátrica, entendeu? Cara, esquece, cara.
Prioridade é essa. Me pergunta o básico aqui, Exato. agora não inventa coisa, entendeu? Então, quando tinha que situar, dizendo assim, ó, cara, tô frágil, tô 100% emocional, não Uhum. tô nem aí pro que tá acontecendo aí. Então, me faça perguntas técnicas. Tô com esse problema, tô com a situação, pra que lado tu acha que eu vou? Pum, vai lá. Eu te ajudo. Agora não me traz coisa que vai precisar tirar minha emoção daqui onde ela tá agora, entendeu? Então, isso sim. Mas, de novo, com pessoas que tu sabe que elas também podem se vulnerabilizar contigo. Então, são acordos isso. Sim, sim, sim. E não é uma. Tem uma parada que eu já estava conversando com uma amiga de RH, a Carol, e a gente falando assim: por que a gente marca o one-on-one com frequência? Porque muitas vezes não tem assunto, né? Só que a gente marca o one-on-one com frequência porque a gente vai diminuindo as camadas. E de certo modo vai chegar um ponto que tu vai ser capaz de dizer: bah, eu não tô legal hoje. Ah, fala aí, cara. E às vezes acontece, galera me chamar, te chamei só porque eu preciso desabafar uns troços aqui, cara. Mas aí tu tá num nível de abertura pra pessoa que ela tem acesso, né? Vem, chega aí. Exatamente. Bah, o Daniel, é o seguinte, ó, já aconteceu. Ah, Daniel, é o seguinte, ó, cara, apareceu uma proposta aqui, cara. Não sei o que fazer. Aí eu brinco, né? Eu faço no vídeo, né? Eu falo assim, tá, beleza. Como se eu estivesse tirando o chapéu Uhum. do chefe dele e botando o Daniel mentor, tá? Pode falar. E às vezes eu ajudo a pessoa a dizer, bah, cara, baita Sim. proposta. Ah, cara, baita proposta, cara. Como é que eu vou fazer aqui? Fiquei pensando. E aí a gente conversa e vê e vai. E às vezes vem uma empresa que fala assim, bah, cara, não vai pra essa empresa agora, cara. Não vai pra essa empresa. Por quê? Porque eu tava lá, trabalhando lá, há pouco tempo lá, com mentoria. Bah, não é o momento, cara. Vai daqui a pouco, ó. Espera um pouquinho. Então, esse jogo, e não é quer dizer que a pessoa vai me seguir ou não, mas é uma informação, né? Mas já teve casos de eu dizer, bah, não vai, cara. E o cara foi, Depois ele. nunca volta. Às vezes não volta direto, mas volta pra alguém, bah, ué, o cara disse que se arrependeu lá de fazer um negócio. Eu avisei, né? Mas é importante, né? Poder tu ter a confiança das pessoas, trocar o chapéu pra se É. colocar no lugar dela ou do lado dela e dar uma mentoria isenta, né? Pra dizer, Nunca é isento, né? nunca é isento, A gente sempre tem o nosso sempre tá viés, né? olhando o Eu, se- impacto eu que vai sempre ter, brinco né? isso, né? Quando uma pessoa me contrata pra ser mentor, ela sabe o que ela tá esperando. Porque eu não vou fazer perguntas, ah, imagine. Não, mano, tu quer chegar lá, né? Eu já cheguei lá. Então é aqui, ó. Uhum. E várias vezes acontece de começar a mentoria, pensar, bah, cara, eu quero parar porque eu não consigo chegar lá agora. Tô vendo. Tá tudo certo. Mas tu pode dar esse contorno aqui e continuar buscando em direção àquilo. Continua indo em direção àquilo, né? Aí tu vai ver o teu momento e dizer, tá, agora eu quero ir. Mas é tipo, eu não vou dando floreio pra pessoa, né? Tipo, tu quer ir lá, cara? Tá bom, eu vou lá. Ah, eu quero ir em tal lugar, Daniel. Cara, eu nunca fui lá. Ah, Daniel, eu quero virar um CTO de carreira. Não sou eu, cara. Não sou eu. Eu podia ter seguido esse caminho, né? Eu tive uma saída ali, voltei para a empresa que eu tava antes e eu podia ter ido para outras. Eu Uhum. escolhi não ir porque, tipo, cara, não é isso aqui, cara. Primeiro porque eu me distanciar dos meus filhos. Uhum. Ia ser aquele maluco viajando e fazendo não sei o que lá e tal, e buscando números, aumentando a EBITDA da empresa e fazendo coisa pra uma coisa que não era a minha. Ou eu ganhar uma premiação. Ganhar uma premiação, Daniel. Daqui a 5 anos tu vai poder retirar essa premiação. Long Term Commitment. Aham. Nomes bonitos, né? Pra dizer, não quero te dar o dinheiro agora. Tu gerou lucro agora, mas eu não vou te dar o dinheiro agora. Coisa é essa, cara? Daqui 5 anos não sei nem É o se eu estarei básico, né? aqui Se eu vivo, né? trabalhei, gerei valor e resultado, eu quero agora. Exato. Poxa, Exato. Que engajamento é esse que proposto, né? engajamento é esse, cara? Então, são coisas que pra mim não fechavam, assim. Eu falei, Uhum. cara, eu vou aqui onde eu sou dono também, né? E consigo conviver com as coisas, e consigo ter meus projetos paralelos tocando. Então, vamos nessa. Então, essa construção de carreira, o que é carreira? Também é da gente pensar, É. entendeu? É o que que importa nesse momento da vida de cada um, né? Porque cada um tem o seu momento pessoal, né? Tem gente que mede a sua vida em metro quadrado, É, em valor de seguro do carro, em várias métricas, né? exato. Cara, minha métrica é número de horas com os filhos. É. Quantas horas com os filhos eu consigo ter? Essas? Fechou. Tamo aqui. Começou a incomodar? Não. Parei. Então tudo isso aí são coisas pra medir, sabe? Perfeito, perfeito. Cara, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, falando de... Tu postou também no teu
podcast que tu gravou, a questão a banalidade do lucro, onde tu trouxe ali, né, essa questão do time to marketing, focar demais na prevenção da economia. Qual foi a experiência que tu teve que fez com que tu Cara, trouxesse isso? pra mim vem desde. Bom, vamos lá. Pega a maioria das empresas hoje que tá startup, listado em bolsa, etc e tal. Cara, se furar o balão, não sobra nada, né? Uhum. A maioria não se sustenta financeiramente, a maioria não consegue pagar as próprias contas. Então, esse jogo de estar vivendo pelo próxima rodada de investimento, essa é uma coisa que, cara, até quando? Uhum. E é uma especulação atrás da especulação, é tipo, não, mas um dia esse troço aqui vai operar. E é um mercado que no Brasil ele não opera muito assim, né? Mas lá fora acontece muito, né? Tá, não estamos pensando em revenue agora, estamos experimentando o mercado. E tem um autor do Lean Canvas lá, o Ash Maurya, né? Que ele fala, cara, a primeira coisa que você tem que buscar é o break-even. A primeira coisa que tem que buscar é o 0 a 0. Depois tu pensa no restante. Então, antes de ser escalável, seja sustentável. E com muita dor o mercado entendeu isso, né? Nos Entendeu? últimos anos. Então, essa é uma coisa assim que sempre quando vem uma coisa assim, recebi um investimento, vamos voar, beleza, vamos voar. Qual é o plano de voo? É, Onde é que a gente vai pousar depois? E se faltar gasolina, o o que 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 vai que a gente faz no meio acontecer? do caminho? Quais são os aeroportos próximos para pousar, para trazer Uhum. segurança para a operação? Então, para mim, a banalidade do lucro, ela vem um pouco por esse rolê, assim, que é tipo, cara, é, como é que eu distribuo o lucro? Como é que eu diminuo a distância? Então, por exemplo, numa empresa, poder discutir qual a distância entre o menor salário e o maior salário. Isso pra mim é uma coisa que quando eu vou conversar com as pessoas, eu pergunto, tipo, e aí, meu, qual é que é a diferença que tem aí? É 10, é 20, é 200? Porque isso diz muito de como é, quem tá sendo explorado pra beneficiar quem. Exato. E é um jogo. Paulo Freire já dizia, né? Às vezes o sonho do oprimido é virar opressor, né? Tem um rolê assim da frase dele. E às vezes tem galera que tá ali porque quer ser a pessoa que vai estar lá pra também poder. Uma vez eu dei uma aula numa pós, com o professor convidado. E aí eu fiz a asneira de perguntar por que as pessoas estavam ali. Às vezes é melhor não perguntar, é melhor não saber as motivações das pessoas. Mas basicamente uma das pessoas que estava ali estava fazendo aquela pós, porque com aquela titulação ela ia poder se candidatar a vagas que com esse cargo novo que ela poderia ter, ela não precisaria fazer hora extra, e daí só o time que ela ia gerenciar ia ter que fazer hora extra. Eu falei, cara, é isso? É Tá, assim. mas o time tá no problema, tá vivendo o problema, e daí tu não tá? É porque não era a minha realidade, sabe? Sim, sim. Minha realidade é tipo, tamo no problema, eu tô lá, cara. Tipo, É. A mas gente tu não vai tá, para outros setores, é outra forma de operar, mas tu né? não tá fazendo nada lá, Daniel. Eu tô ali dando segurança e dizendo pra eles, eu tô aqui com vocês, cara. Tipo, tamo no problema, eu tô aqui com vocês, vou ficar aqui até o final, cara. Uhum. Vamos nessa. Então, pra mim não caía essas coisas assim de entendimento, né? Então, essas perguntas todas, a gente vai ter, por exemplo, o Sistema B, que é uma certificação que tenta olhar empresas mais, como é que a empresa olha para os seus fornecedores, como é que faz o processo de contratação, como é que faz o processo seletivo, como é que organiza o engajamento com a comunidade, Uhum. que tenta fazer um pouco desse movimento, tornar as empresas mais humanas, entendeu? Mas isso também tu pode conseguir com o teu processo interno, tu pode fazer um GPTW direcionado para um cuidado maior com as pessoas, tem Uhum. várias formas de buscar Uhum. isso, né? No fim do dia, tá na cabeça de quem tá ali cuidando do empreendimento e como é que Exatamente. aquela pessoa conduz aquilo, É, a entendeu? cultura da liderança É isso. é o que vai dar a cadência da operação É, da é. empresa. E aí tem gente que veio de uma cultura de varejo, de uma cultura de áreas onde é Tem- diferente do que a gente está É acostumado e para diferente. eles aquela é verdade, É isso. né? Então é isso, tu vai ganhar pouco, aquele cara ganha muito, tu É, quer, tu vai galgar pra chegar lá, daí tu vai ganhar muito, vai ter outros ganhando pouco, tá, é. beleza, mas não é muito. Eu não acredito nessas distâncias muito grandes, assim, então é. Cara, te perguntar uma coisa. Então, cara, falando de legado, né? Começou lá com a Borland representando aqui no Rio Grande do Sul, era instrutor, professor, Ubra, Gravataí, A né? Facenza. Era Facenza na Facenza época, Gravataí. É. Facenza. ahn, Hoje é CTO de grandes empresas, de uma grande empresa. É baterista, pai de
2 filhos, joga basquete desde quando eu te conheci, né? Boa, Não sei se tá boa. pior ou melhor. Cara, tô melhor, cara. Tô Tô treinando, treinando tô bastante. correndo. Nunca tive esse peso depois de ter tido o estouro de crescer peso. Nunca tive esse peso de novo, assim, então interessante. A pergunta que eu vou te fazer, eu acho que tu já respondeu, mas como é que tu quer ser lembrado depois? Já pensou nisso? Qual que é o teu legado? Tu falou dos filhos, Mas, mas cara, como é que tu quer ser lembrado pelas pessoas que se relacionam contigo? O, o teu time, os teus familiares, os teus amigos, por onde tu passou? ele tava lá. Ele tava junto. É isso. Acho que esse é o Isso lance. traduz Botar muito. na lápide. Eu quero ser cremado, não quero ser enterrado. Vou botar lá, botar no jarrinho. Aham, Ele tá aqui agora, ele ele tá tava aqui lá. agora. Mas é Não, isso. isso é uma coisa importante, né? Até pra gente poder refletir É. qual que é o nosso propósito, né, cara? Eu tô aqui pra quê, né? Esse foi um rolê que em 2016 eu tava numa sessão de terapia e eu tinha feito umas merda com a minha vida e tal, e daí eu tava com a minha terapeuta assim, eu disse, cara, eu cheguei à conclusão que eu não tenho um propósito. Isso que tinha um slide meu lá com o meu propósito lá. Aquele propósito virou a missão da empresa de treinamento. Eu falei, tá, pra cá ele funciona. É a missão dela, de ajudar as empresas a crescerem, equipes a se formarem, Isso profissionais a é. evoluírem. Tá lá, tá aí a Uhum. missão da empresa lá. Isso é negócio, né? Mas eu falei pra ela assim, eu não tenho um propósito, cara, porque aquilo ali tá vazio pra mim e eu acabei de violar esse troço. Mas eu sei que eu consigo fazer isso, mas eu violei isso, uns pensamentos, uns valores meus, né? E aí eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim, tá, porque a minha terapeuta até hoje, ela me acompanha desde 2010 até hoje, assim, então é engraçado porque ela consegue ver, tipo, ó, subiu de fase, ó, tamo conseguindo evoluir e tal. Que a combinação que eu fiz com ela é, cara, o que eu fizer eu vou fazer de propósito. Ah, não existe mais, eu não sabia que... Não, 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 eu escolhi por ali. Então eu sempre falo com as pessoas que me conhecem, assim, cara, se eu fiz tal coisa, eu tava lá de propósito. Pro bom e pro ruim. Uhum. Né? Ele não tinha como saber, ele sabia, cara. Ele podia não saber de certas informações, mas ele escolheu ir por aquele caminho lá, entendeu? Ele podia não ter ido. Cara, a terapia é muito boa nisso, né? Eles trazem. Porque eles nunca te dão a resposta. Eles fazem com que tu reflita. E A aí, minha, a minha me faz umas perguntinhas assim que cara, é que é tipo. no, na Ou canela. ela faz uma. Tem uma pergunta que ela me. Que todo o meu movimento de ir pra terapia foi porque durante muito tempo da minha vida eu suprimia emoção. Eu sou um cara altamente emocional. Já lacrimejei umas 10 vezes aqui conversando contigo. Mas o estabelecer o sentimento e dizer o que é aquilo ali que eu tô sentindo, muitas vezes eu engolia porque não é o momento de estar dizendo isso. Isso me ajudou em vários aspectos. Esse movimento que eu te falo quando tá dando a nhaca toda lá e eu consigo estar calmo ali resolvendo, foi um dos efeitos colaterais desse processo, entendeu? Mas o lado contrário disso é que eu implodia muitas vezes. E isso faz mal. Então, aí quando eu começo a terapia, ela começa, tá, me como é que tu tá sentindo? Uhum. O que que tu tá sentindo sobre isso? Não, porque daí ela vai ver, porque amanhã não sei o que lá, porque depois não sei o que e tal. Não, 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 não. É tu. Não é o que tu vai fazer. Como tu tá te sentindo? Então essa é uma pergunta que acompanha desde de 2010 para cá. Tá? Então é tempo fazendo, né, o trabalho de terapia e não paro. Para mim é essencial, cara, tá. Não é nem o buscando se conhecer, não, é refletir sobre a tua última semana, sobre alguma coisa que aconteceu, o que que tinha ali, cara? O que que me engatilhou ali que eu fui pra esse lugar e não pro lugar que eu tinha que ir, entendeu? E tu poder ver aquela situação acontecendo de novo assim, haha, eu vi ela acontecendo, eu vi na minha frente e eu consegui tomar outra decisão. É o de propósito, né? Perfeito, perfeito. Então esse é um negócio legal, assim. Legal, cara. Eu acho que. Tu trouxe um ponto importante que a terapia ajuda muito a gente a encontrar o nosso propósito, né? Eu sempre brinco com a minha esposa que ela é minha melhor terapeuta, né? Porque a gente troca muito. A gente conversa É muito bom ter as quando. pessoas que escutam, é isso. Quando um tá mal, se o outro percebe, conversa. Então, brinco, ela é minha terapeuta, né? O que que tu acha? Então, a gente conversa muito sobre isso. E a E, gente fala muito e- sobre a importância para nós são nossos pais, a nossa Uhum. família, os filhos, né? Então, nosso propósito acaba ficando em torno disso, né? E eu poder escolher, eu não quero opinião, eu quero Exato. escuta. Perfeito, perfeito. Legal. Cara, me fala da Move Me. Quem é o Move Me? O que que faz? Para quem? Qual que é a proposta de valor? Cara, a Move Me, ela já foi muitas coisas, né?
Na origem, ela era tida como uma plataforma no-code, na época que não existia o termo no-code, né? Uhum. Então, ela começa como um resultado de criar uma plataforma a partir das verticais que a empresa atendia. Logística, serviços, trade marketing, vendas. E ela vira esse produto capaz de modelar soluções em cima desses nichos. Só que a gente começa a pensar nesses nichos, dá para modelar um monte de outras coisas ali relacionadas à coleta de dados. Então, hoje a plataforma ela consegue ser esse cérebro que ao mesmo tempo que armazena informações que estão sendo coletadas em campo, consegue processar sinais. Eu consigo ter os agentes operantes agora para trabalhar a inteligência de campo. Então, essa era uma preocupação, sempre foi uma preocupação minha, né? Trabalhar com automação. Como que eu trabalho com automação potencializando o humano e não acabando com o trabalho dele exatamente? Sim. Sempre foi uma preocupação minha desde o início, assim, que é tipo, cara, eu vou ser o cara malvado que acaba com empregos. Não, não. Eu dou inteligência para a pessoa, eu elimino o trabalho repetitivo, eu deixo a pessoa usar o intelecto dela para aquilo que tem que acontecer, e eu dou ferramentas para que elas consigam fazer as coisas com menos retrabalho, a menor quantidade de retrabalho possível, né? O mantra que eu sempre usei na iMovie, que é o meu mantra interno, a iMovie serve para gerar qualidade de vida. Então, como que eu faço meu design não causar dor física nas pessoas, porque de repente a experiência de uso é ruim, Uhum. ou o cara tem que ficar digitando coisa onde não precisava, podia fazer tapping, por exemplo, ou o sinal tá ali, por que eu tô apertando o botão para pegar uma informação que tá no ar, e aí eu poder trabalhar essa informação. Então a plataforma hoje, se eu fosse te dizer o caminho que ela está indo, é uma plataforma que ajuda as empresas a criar inteligência de campo, seja com as pessoas que estão lá operando, o teu back-office, com essa mistura da coleta de dados, modelagem de negócios que Então, vão tu acontecer. modela a plataforma de acordo com a necessidade de cada É cliente. isso. Pode Não é um ser. produto encaixotado. Ela não é encaixotada. Tá. Ela tem os seus nichos onde ela é mais forte, Uhum. mas eu tenho uma frase que eu brinco que é: se alguém tem que fazer alguma coisa em algum lugar, em algum momento, de algum jeito, dá para modelar usando o Move Me. Ainda é uma ainda é uma frase possível de ser utilizada na plataforma. Entendi. Então, dá para modelar muita coisa diferente com ela. E para as empresas, o que que é interessante, né? É que a empresa, quando usa o YouMove, vai usar o YouMove em várias das suas áreas. Ela não acaba sendo um produto utilizado numa área específica da empresa. Ela começa numa área específica, mas ela pode se disseminar para um monte de problemas diferentes que as empresas têm. Então, ela traz uma plataforma que armazena De coleta de dados, de dados, coleta de ou de dados apresentação de dados, que eventualmente, serão né? Tem compartilhados. gente que usa Aham. para, tipo assim, manutenção de equipamentos. Uhum. Aí a pessoa chega lá para fazer manutenção do equipamento e tem um vídeo tutorial de como é que faz a troca de tal peça, porque de repente o cara não se lembra lá, a pessoa não se lembra como é que Entendi. faz. Então tem uma parte que dá para misturar, porque uma época a gente usou ela para a parte educacional também, para fazer provas ou ajudar em tutoria. Daí aquela feature ali consegue ser usada para também ser usada em campo. Essas coisas que são legais, né? Como Uhum. modelar produto. Como é que tu modela a plataforma? O cliente traz um problema. Mas tu não vai modelar aquele problema, tu vai modelar ele de forma genérica para poder ser utilizado em outros Exato, para lugares. encaixar na solução. Um exemplo velho que eu gosto de brincar, né? Ah, dois aqui rapidinho. Ah, a pessoa não pode começar, o Felipe não pode começar a trabalhar antes das 8. E não pode trabalhar depois das 18 também. Tá legal. Então a gente tem que modelar aqui para que a tarefa tenha hora de início e fim, beleza? Uhum. Mas aí o Felipe agora mudou de trabalho, ele trabalha numa enfermaria e daí ele tem que ministrar medicamentos para os pacientes. O problema é o mesmo. Ele tem uma tarefa que tem uma hora de início e hora de fim. Ele não pode ministrar o medicamento antes de tal horário e não pode ultrapassar tal horário. Na hora de modelar essa abstração, ela resolve os dois tipos de problema. Então, é uma funcionalidade que a plataforma tem de fazer esse movimento. Então, quando a gente começa a entender esse jogo e brinca com isso, né? Teve um trabalho que a gente fez num hospital. A gente aumentou a disponibilidade de leitos do hospital. Aí tu vai dizer, mas como? Automação da enfermagem, não sei o que e tal. Não, a automação foi na equipe de facilities. Liberação de leito mais rápida, sinalização que podia limpar um quarto porque o paciente recebeu alta, Tu vê. ou ele foi transferido para uma outra ala. Só trabalhando a espera. Só resolvendo o desperdício da espera. Só sinalizando que
Ó, Pode. liberou aí, tu vai lá, ó, pum, sinaliza. Tu fazer uma coisa boba. Às vezes o hospital ganha um prêmio porque ele aumentou a disponibilidade de leito, não precisou gastar adquirindo novos leitos. Uhum. Então, esse é o legal, quando tu olha de novo, aquilo que a gente estava falando, a nossa habilidade, né, trabalhando com tecnologia, de olhar sistemicamente e ver, cara, ali tem otimização. E não importa exatamente o que é o problema em si, né? Tu enxerga um fluxo. Desse fluxo, tu vê opções, gargalos e tal. Tá, beleza, aqui tem uma forma de otimizar e tal. E hoje tem um segmento que é o principal, assim. Logística e serviços acaba sendo. Trade market sempre foi um presente, assim. Uhum. Coleta de preço, validação de preço. Tirar uma foto de uma gôndola e saber se tá tendo quebras, tá tendo que ter reposição. Agora, as coisas divertidas de IA que dá pra fazer com isso, né? Quantos produtos faltam pra preencher? Sim, sim. Então dá pra brincar com isso. Mas diria que logística e serviços acaba sendo as que mais Uhum. dão força, assim, que mais aparecem, né, de oportunidades, assim. E eu te digo que também são as que a gente acaba dando mais foco de evolução, roteirização, otimização de deslocamento das É, pessoas. porque acaba tendo que conhecer um pouco do processo, como é que funciona, É, né? O modus operandi da operação é, logística, é, né? Que é é. bem particular. E tem muito pedaço, né? Quando a É. gente olha logística, a gente pensa, mas assim, é gigantesco o que dá para fazer nesse mundo. Uhum. E aí a plataforma se posiciona em alguns pedaços desse mundo onde ela opera muito bem, outros ela não é tão boa, mas faz. Uhum. E ter reconhecer isso é importante também, né? Porque cada um desses tem tamanho de mercado, tem onde é que tu vai atuar, Sim, sim. como é que se posiciona. Porque, quem é que é competidor da iMovie lá atrás? Não tinha plataformas. Tinha algumas internacionais, né? Ainda tem algumas que operam no Brasil. Então, eu até sou concorrente dessa galera, mas eu sou concorrente de qualquer solução de software que possa estar ali. Sim, uma solução de roteirização Específica. específica. E aí, como é que eu demonstro para a pessoa que eu, sendo plataforma mais genérica, que consigo fazer boa parte daquilo ali, talvez não exatamente como aquela ferramenta faz, mas sistemicamente eu consigo gerar mais valor para ti. Porque eu resolvo outros problemas que aquela plataforma é específica, ela não sabe resolver. E eu vou me modelar conforme a tua necessidade aqui de funcionamento, né? Então, esses entendimentos, né, de como é que posiciona o negócio, como é que pensa na operação do cliente, como é que uma venda mais consultiva, muitas Uhum. vezes, né? Entendi, entendi. Legal. Cara, vamos para uma parte aqui interessante. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, Boa. de algumas perguntinhas para tu responder meio sem pensar muito, tá? Deixa eu pegar aqui meu scriptzinho. Vamos lá. Essa é uma parte legal que a gente traz uma percepção meio rápida, assim, da tua forma de pensar em relação à tua experiência, muito relacionado ao teu livro, a esse momento que tu tá, Boa. né? Falando que a filosofia tá muito presente hoje, né? Uhum. Então, um pouco disso. Vamos lá. Falando de tecnologia, tá economizando ou roubando o tempo das pessoas? Roubando tempo. E vai acabar com a paz das E pessoas. vai acabar com a paz das pessoas, porque cada vez que tu usa o teu algoritmo tá te levando pro pior. Porque ele quer que tu continue lá, né? Então ele vai ver o que que é. Esse cara curtiu, bota mais coisas disso aqui pra ele. Vou acabar com a noite dele. Perfeito. Eu já respondi a segunda aqui, ó, que é: a IA vai libertar as pessoas ou deixá-las mais ansiosas? Ansiosas e burras. Ansiosas e boas, porque elas não precisam pensar mais, né? Não pensa mais. Só perguntar e nem É pensamento muito crítico. comum estar em reunião agora e o cara dizer, a minha IA tá dizendo isso. Eu tive que responder um desses dias numa reunião, tá? E a tua experiência tá dizendo o quê? Os projetos que tu executou te disseram o quê sobre isso até agora? Cara, eu recebi hoje de manhã uma transcrição de uma reunião com o cliente, que a pessoa do comercial me passou, e eu tava na reunião junto. Só que eu faço as minhas anotações no meu caderninho dos pontos chaves. E tudo que veio de transcrição da reunião, não tava nada que eu tinha anotado ali que era estratégico. Aí depois eu botei o meu parecer em cima para o próximo passo. Então, tem que ter cuidado, né? Sabe o que eu tenho feito nessas reuniões? Começa a injetar as tuas anotações. Ah, durante. Então só pra confirmar, eu vou lá e falo aquela frase que eu tinha anotado. E aí aquilo ali acaba indo pra Boa dica. transcrição. Porque às vezes tu quer passar uma tarefa pra alguém. E daí, então só confirmando, temos uma tarefa aqui para a pessoa tal, referente a tal assunto. A data é a tal, é isso mesmo. Vai vir certinho no final lá. Ótima dica, ótima dica. Tu faz um checkpoint de É. tudo que tu anotou ali para garantir que ela vai ter lido. Não sou eu que tô cobrando, foi a IA que anotou. Perfeito. Cara, alta performance sem tranquilidade é sustentável? Não.
vai dar problema, vai dar o meu problema de saúde que teve no passado, tu vai começar a se esquecer das coisas que são importantes, tu vai ficar irritado com situações que não eram pra ficar irritado, por frustração tua, né? Tu tá frustrado contigo, com o que tá acontecendo. O foco vai ser importante, não vai ter jeito de. Ele cobra. Ele cobra, A né? falta de foco cobra. O maior problema hoje é falta de tempo ou excesso de distração? Distração, certamente distração. A gente é muito distraído por tudo. Eu tava lendo no teu blog também que tu trabalha muito isso, né? A questão de desliga o celular, sai do grupo. Tu não precisa estar atento a tudo que tá acontecendo. Escolhe algumas coisas e foca É, nelas, né? Porque senão tu enlouquece, tu parece que tá sempre devendo, né? Porque é tu não isso. acompanhou o grupo, porque tu não respondeu tal coisa. É Mesma isso. coisa os e-mails, que tu recebe milhares de e-mails, não precisa ler tudo. Deixa a caixa postal lá. Não quer receber mais e-mail, começa não respondendo eles. Exato. Pô, Não responde, busca um outro canal. Pô, Felipe, ó, tal coisa aqui, ó. Beleza, beleza, fechou. perfeito, perfeito. Cara, o que que tá mais roubando a tranquilidade das pessoas modernas hoje em dia? O que que tu acha que é o grande problema? Eu acho que é a gente querer seguir muita tendência, cara. E esquecer do que é importante pra gente. Quer ver um lance, por exemplo? Ah, eu tô vendo tal série. Ah, tá todo mundo maratonando tal série e eu não tô. Só porque tá nos primeiros lá, os mais assistidos, tu tem que É. assistir também. Então, cara, não, meu. Tipo, a última série que eu assisti, assim, de ficar em cima dela foi uma série chamada Ruptura, né, da Apple TV. E eu fui assistir aquela série porque eu vi que era o mesmo cara que fez a música e a fotografia da Vida Secreta de Walter Mitty. E era com Ben Stiller também, no caso, né? Que excelente. E eu sou fã do pai do Ben Stiller, que é o Jerry Stiller, que era do Seinfeld. Aham. Um exemplo de sarcasmo em pessoa. E aí, então, aquela personagem. Então, aquilo ali que me. Cara, eu vou assistir isso aqui por causa dessa informação. A série é muito boa, é animal, entendeu? Então eu vou por esse movimento, assim. E aí, muito. Quanto tu assiste, eu vou virar. Não, não vou virar a noite. Eu vou ver um episódio. Eu vou ver outro episódio. De preferência 30 minutos, pra não passar 30, muito 40, noite tu vai adentro. achando esse teu tempo de ver, né? Por quê? Porque eu tô vendo esse episódio, meu filho tá aqui pedindo pra brincar, cara, eu quero brincar com ele. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou assistir em horários onde eu não preciso me degladiar com ele. Perfeito. Então, uma época eu tava assistindo, tipo, acordava às 7 da manhã. Aí fazia lá minhas rotinas e tal, reunião era às 9. Tá, pô, vê um episódiozinho, ele tá dormindo. Sim. É isso aí. Então, Encontrando o momento que funciona. achar isso, entendeu? Achar que funciona. Produtividade hoje virou vício, na tua opinião? Virou, cara. Virou, né? Produtividade virou uma. Como se fosse uma métrica de quantidade, ela virou, ela deixou. Quando eu tava na minha loucura de trabalhar 18 horas, eu fui fazer o meu detox lá que eu te comentei. Qual era a minha meta? E a minha meta até hoje, assim, eu quero fazer em 1/3 o que eu fazia. Eu quero fazer em 6 horas o que eu fazia em 18. E qual que é o meu caminho para fazer isso? Escolhas melhores. Porque eu não dizia não. Eu não dizia não. Então, por exemplo, eu participava de 8 comunidades de prática. E eu dava aula de noite. 8 comunidades de prática. São 8 noites no mês, porque era evento mensal. O mês tem 20 noites. 8 com grupo de usuários. Aí tinha mais 8 dando aula. Sobrava 4. Que tempo é esse? Que tempo é esse, cara? Cara, tu falou uma coisa bem legal. Falou exatamente o que o Leandro Colete falou numa entrevista aqui. No final do nossa gravação, eu perguntei pra ele, cara, voltando lá atrás, o que que tu faria diferente hoje? E ele respondeu mais ou menos isso. Eu seria menos burro, trabalharia menos, focando no que realmente importa, né, para ser mais assertivo pro resultado. Porque a gente quer fazer tudo, não pensa o que que vai mexer o ponteiro, trabalha pra caramba por falta de inexperiência. É Então, isso. uma coisa que a idade nos traz é um pouco de experiência, É né? Tu tem que isso. usar a experiência. E aí pensa que eu podia ter 8 horas da noite, podia ter pra estudar. Uhum. Eu não tinha filho ainda, não tinha nada, podia usar pra estudar, mas eu tava lá no FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eu tinha que estar lá, porque imagina se eu não tivesse. É. E aí uma das decisões que eu tomo quando eu vou fazer o detox é sair fora de todas as comunidades. E aí os meus meses foram cruéis. Era horrível, cara, ficar, puta, eu não tô lá, cara. Tu já vai responder a sua pergunta fácil, então. O futuro exige mais velocidade ou mais consciência? Consciência e pausa. Consciência e pausa. A gente sempre pode fazer menos.
Quando eu começo a me ver assim com muita coisa ao mesmo tempo, assim, cara, eu sempre posso fazer menos. O que que eu vou fazer menos? O que que eu vou escolher fazer menos do que tá aqui? Então, tipo, esse mês eu podia estar fazendo um monte de coisa de projeto, de um monte de coisa de conteúdo que eu queria fazer. Não, eu vou fazer esse treinamento aqui, eu vou rodar ele até o final. Quando eu terminar ele, eu vou olhar o que eu vou fazer. Então, ter essa cadência é importante também. E também Perfeito. pensar em tempos que não vão te prender demais, né? Sim, sim. Então, eu modelei de um jeito que em meia hora, 40 minutos, eu resolvo essa coisa do gravar, do editar e do publicar. Uhum. Ah, mas seria legal botar tal efeito, não vai ter efeito. Vai ter tal coisa. Agora não. Não é o momento, tem que focar no que É realmente isso. importa. Vamos lá, trabalhar mais rápido significa viver melhor? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Eu tenho que escolher o que que é esse rápido, né? É, Por exemplo, no basquete a gente fala, tu vai ser rápido pra montar o arremesso, tu não vai ser rápido pra arremessar. O teu arremesso tem que ser o teu arremesso. Mas o montar a jogada pra chegar naquela posição de arremesso, tu vai ter que correr, passar por um corta-luz e tal, fazer alguma história. Na hora que tu for te posicionar pra fazer o arremesso, tem posicionamento de pé, inclinação de joelho, equilíbrio. Essa parte não pode ser rápida. Então, essa, sabe, é tipo, na hora de fazer o movimento tem que fazer, ali tem que estar tranquilo. Então, a gente tem que escolher o que que é esse rápido, entendeu? Então, dá, mas tem que ter uma hora que. Não, aqui é momento calmo. perfeito, perfeito. A IA está ajudando a pensar ou criando dependência? Total dependência, Criando né? Cada dependência. vez mais a gente vê as pessoas sem pensamento crítico. É. Ctrl C, Ctrl V, copy-paste, sem critério. Um pedido que eu faço para as pessoas é escolha aonde a IA não vai operar. Então, por exemplo, a escrita, minha escrita sou eu que escrevo, minha gravação de vídeo sou eu que gravo, né? O desenho original de um documento, ele é meu. Agora, meu documento tem que ser preenchido nesse template aqui? Fica à vontade, já. Pega meu texto aqui, Perfeito. posiciona ali, me diz o que falta, que eu vou ajudando a complementar agora. Uhum. Então, é meio olhar por esse caminho, assim. O que vale mais hoje, resultado ou tranquilidade? Hoje, para mim, tranquilidade. Porque o resultado, ele pode vir com qual custo? Então, hoje, por vezes, eu opto por não forçar a barra em certa situação por causa de alguma coisa que está ao redor aqui. Ao mesmo tempo, sei lá, se eu e tu estamos numa empresa, estamos num projeto e a gente decide ir para aquele caminho consciente, de propósito, aí ok, cara, tiver que trabalhar 15 horas por dia, virar à noite, fim de semana, etc e tal, a gente vai. É porque a gente escolheu passar por aquilo ali sabendo de tudo que a gente ia perder. Uhum. Uma decisão consciente, Uma né? decisão consciente. É. E eu sempre trago também que o resultado ele é consequência de uma execução. É, E a execução, ela é um rito, né? isso. Que se tu tem uma organização, um rito, executando o resultado, ele vai ser a consequência. A pior coisa é tu não ter, tu pode ter não precisa ter o melhor planejamento, desde que tu Aham, consiga executar algo com é isso. cadência, com rito, todo dia É, fazendo o teu melhor, dentro das horas que tu tem, tu vai ter resultado. é isso. Talvez o lance da consistência e cadência seja até mais importante, eventualmente. Eu vou passar um dia gravando vídeo. Não sei. Quem sabe tu passa meia hora e grava um todo dia. É, Talvez seja mais efetivo. mais Não, pra efetivo. fazer gaveta, pra fazer não sei o que lá. Não. Tipo, o vídeo que eu vou publicar amanhã eu gravei hoje de tarde. Porque amanhã eu vou ter um dia difícil. Mas eu já sei que agora é só terminar de revisar ele e fazer a publicação dele. Tá tudo certo, né? Então, achar esse. Preparar o dia seguinte, né? Preparar o dia Nosso seguinte. dia começa no dia anterior. Então, esses são detalhezinhos, cara. É, Tipo senão tu chega de assim. manhã já ansioso, com É, reunião pegando, aí tu tem que correr atrás, chegar na reunião despreparado, é a pior coisa, né? é isso. É isso aí. Daniel, cara, obrigado pelo bate-papo. A gente fez aqui uma horinha de conversa excelente. Eu acho Valeu. que o objetivo nosso é esse, é poder conversar com as pessoas que têm experiência de vida, que consigam trazer e contribuir para a comunidade, para que quem está nos escutando, que se empodere, que entenda esse conteúdo, precisando, troque conosco também. E o objetivo é esse, é poder levar conteúdo para quem precisa e faz sentido, né? Então, para quem está nos seguindo, nos assistindo, nos siga nas nossas redes sociais, no The Game Podcast, está no YouTube, está no Spotify, está no Instagram, está no LinkedIn.
E a gente está sempre trazendo esses conteúdos para poder levar um pouco dessa mensagem. Se a gente sempre brinca, né? Se atingir uma pessoa e isso fizer sentido, a gente atinge o nosso propósito. Todo o conteúdo que eu faço é direcionado para uma pessoa. É o que importa. Às vezes eu mando para ela, fiz para ti. Por exemplo, o seu dia começa no dia anterior, é um vídeo meu que eu fiz para minha filha. Olha só. Olha só. Então, quando eu fiz, ó, tá aqui, ó. Já que tu curte ouvir uns YouTuber aí, Aham. ouve esse aqui, ó. Que maravilha. Então esse é o rolê. Obrigado, cara, de novo. Muito legal a condução. Parabéns pelo projeto. Não, Feliz de contribuir com ele. não, eu que agradeço a tua disponibilidade de Tamo estar aqui aí. conosco Muito e bom. teremos novos episódios. E para você que está nos assistindo, então, se esse conteúdo te tocou de alguma maneira, essa era a intenção, é realmente ser relevante para algo que é importante. Se esse conteúdo, de fato, se você entender que faz sentido para alguém do seu relacionamento e pessoas ao seu redor, compartilhe, marque essa pessoa, faça comentário e nos vemos no próximo episódio. Até mais.